Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os indígenas brasileiros. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que as populações indígenas de todo o continente americano, elas eram muito variadas entre si, desde pequenos grupos nômades, caçadores e coletores, até as grandes sociedades agrupadas em aldeias, cidades e impérios. No caso do Brasil, a gente não chegou a ter impérios, mas nós tínhamos grupamentos em grandes aldeias e grupamentos nômades. E além dessa questão, cada grupo tinha algumas variedades culturais que vão ser marca importante pra gente, certo? Além disso, a questão dos indígenas, com a chegada dos europeus, a maior parte da população indígena que a gente tinha aqui no Brasil, com a chegada dos portugueses no século XVI, a população indígena foi caindo por conta das doenças, da escravidão e do próprio massacre. Então, os primeiros grupos que a gente vai falar são os paleoíndios. Os paleoíndios são aqueles que chegaram aqui no Brasil há milhares de anos atrás, ali na pré-história, na passagem ali do período paleolítico para o período neolítico, né? Como a gente falou lá no vídeo de ocupação da América. E com isso, esses vários grupos tinham as suas especificações, tanto que alguns eram caçadores e coletores, né? Outros eram caçadores, coletores e pescadores, e eles iam se agrupando dessa forma. E a partir então de diversos vestígios que eles deixaram, então os fósseis, os objetos, utensílios e as ferramentas que eles tinham, fora a questão dos locais cerimoniais, né, os enterros e tudo mais, você consegue observar esses grupamentos e datar quando todos eles chegaram. Haviam também os povos dos sambaquis. Sambaqui é uma palavra que vem do tupi e significa amontoado de conchas. Então, esses indígenas eles habitavam a costa brasileira e no litoral eles criavam certas construções que eram amontoados de diversos materiais. Cerâmica, conchas, pedras, restos de ferramentas, de fogueiras, e com isso eles criavam esses amontoados. Então você tinha desde os sambaquis pequenos, né, com cerca de 10 metros de comprimento e 2 de altura, até os maiores, que tinham 500 metros de comprimento e 60 metros de altura. Muito desses povos se perdeu por conta do aumento do nível dos mares com o passar do tempo. Então aqueles que habitavam o litoral e estavam muito próximos à costa foram submersos, mas ainda temos algumas que sobreviveram. Além disso, foram descobertos sambaquis no interior, são sambaquis fluviais, os rios Xingu e Guaporé lá na região norte, e também aqui no Vale do Ribeira. E os sambaquis mais antigos, tanto os litorâneos como os fluviais, eles datam de aproximadamente 10 mil anos atrás. Ei, você não se inscreveu ainda? Ó, clica aí embaixo, é só se inscrever, deixa um joinha e comenta aí embaixo o que você está achando dos grupos indígenas brasileiros. Os grupos tupis, eles têm origem ali na região amazônica, por volta de 2000 anos atrás, e a partir de um determinado momento eles começaram a migrar, eles começaram a circundar, e eles tinham alguns grupos esse tipo de rota de migração. Os principais grupos da família do tronco dos tupis são os potiguares, os tupinambás, os tupiniquins e uma série de outros grupos. Acredita-se que no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, você tinha cerca de 1 milhão de indígenas do tronco linguístico dos tupis. A construção dos tupis era feita com madeira e os telhados das casas eram feitos com palha. E alguns desses grupos tinham a prática da antropofagia. O que esses grupos acreditavam? E aí, antropofagia é diferente de canibalismo. Canibalismo é quando você tem que se alimentar de um indivíduo da mesma espécie por necessidade. Já no caso da antropofagia, você tem uma questão ritual. Então, vários desses grupamentos viviam em guerra entre si, e quando eles eles capturavam prisioneiros, e esses prisioneiros eles não eram executados sumariamente. Eles viviam determinados períodos com a tribo que os capturou, e eles eram tratados normalmente, e eles acabavam então sendo sacrificados, eles eram esquartejados e assados, porque aquela energia daquele guerreiro
passaria e fortaleceria a tribo. Na questão política, eles tinham o pajé, que o pajé era mais um administrador, cuidava de alguns assuntos, e ele também tinha função religiosa em algumas culturas, e em algumas outras culturas também tinha um conselho de pessoas que auxiliavam o pajé. E os grupos macro-G, eles viviam mais ao sul, né? E com a migração dos tupis, esses grupos começaram a migrar mais para o interior do Brasil, ocupando ali o Planalto Central. E tem alguns desses grupos que a gente consegue visualizar diferenças entre eles. Apesar deles terem uma agricultura e cultivar os seus alimentos, eles também eram caçadores e coletores e pescadores, agregando as duas coisas. O que, como a gente comentou lá no vídeo lá dos dois períodos da pré-história, uma coisa não excluía a outra. Bom, em seguida, a gente vai falar um pouquinho dos grupos dos indígenas marajoaras. Eles habitavam a região da ilha de Marajó e eles são marcados pela sua cerâmica extremamente trabalhada e detalhada. Eles tinham aldeias próximas aos rios, e com isso eles tinham pleno domínio de obras hídricas para controlar a água e a agricultura. Só que no período das cheias, o que eles faziam? Eles se mudavam para os tesos, que eram aterros, áreas mais elevadas, onde eles tinham as suas aldeias, e essa cerâmica extremamente trabalhada era voltada para urnas funerárias, tigelas, copos, tachos para cozinhar, objetos, adornos cotidianos, enfeites corporais e também estatuetas do seu cotidiano. E também na região norte, também no Pará, você vai ter os tapajós, que vão ser um outro grupo ali, mais próximo ali da cidade de Santarém. E esse grupo vai também se aventurar por uma questão da cerâmica. Eles também eram agricultores, eles também tinham suas aldeias próximas dos rios, mas eles também tinham um comércio local. Você consegue, a partir desses vestígios, fazer esse rastreio. E pela datação, a cerâmica Tapajó, ela também é uma das mais antigas do mundo. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios, chama a Clio.